Descubra nesse vídeo como Deus está preparando você para viver a missão que Ele estabeleceu para você. Era só ver, então roda a vinheta! Fala aí, provocadores de milagres, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Desperta Leão, que tem como objetivo todos os meses trabalhar uma área específica. E neste mês de junho nós estamos trabalhando a área da profissão. E a gente vai estar falando então um pouquinho de como Deus ele está preparando você para exercer a missão que Ele estabeleceu. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, enfim, faça parte desse movimento, interaja com a gente, porque dessa forma o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar para outras pessoas. E também te convido para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, Semeadores de Ideias, onde está rolando o desafio Eu do Futuro, onde nós estamos plantando as sementes dos frutos que iremos colher nos próximos anos. Não é só então, vai lá, vou te dar um tempinho para você curtir, comentar, compartilhar e ainda fazer parte do grupo Semeadores de Ideias. Tempo? Vamos lá então. Eu quero começar usando como base para o nosso diálogo a história de José, que eu tenho certeza que você já conhece. Ela se passa a partir do capítulo 32 de Gênesis. E aí eu quero pegar alguns pontos para que você possa entender como Deus ele está te preparando para viver a missão que Ele estabeleceu para você. Olha só que interessante. Deixa eu começar te fazendo a seguinte pergunta. Você sabe quem era José na casa de seu pai Jacó? Você sabe? Comenta aqui. Quem você imagina que era José na casa de seu pai? Eu vou contar para você a minha percepção de quem era José na casa do seu pai. Para mim, José era um filho mimado. É isso mesmo que você está ouvindo, um filho mimado. Por quê? Ele era o filho amado, o que ganhou presente, que estava sempre perto do pai. Então ele era um filho mimado. Para piorar, além de mimado, ele era fofoqueiro. Isso mesmo. A Bíblia vai dizer que ele estava sempre contando o que os seus irmãos estavam fazendo para o seu pai. E olha só que loucura. É que nesse período, a gente não vê José fazendo grandes coisas. Mas olha só, quando ele é vendido como escravo para Potifar, é aí que ele começa a exercer e ativar os seus dons, os seus talentos e as suas habilidades. A ponto de levar o Potifar a prosperar. E eu tenho certeza que ali ele começou a gerenciar, ele aprendeu sobre administração, gestão de recursos, enfim, ele desenvolve várias e várias habilidades. E aí ele é promovido, sim, José foi promovido de administrador para presidiário. Que loucura! Pois é. Você sabe da história, por isso eu não vou me atentar aos detalhes, né? Mas lá na prisão, José, ele não era apenas um presidiário, mas ele se tornou o líder, ou ele começou a exercer a função do carcereiro. Ele trabalhou tão bem, ele foi tão excelente na sua função, ou naquilo que ele estava exercendo, na maneira como ele estava se comportando dentro do presídio, que ele se tornou carcereiro. Né? A Bíblia vai dizer que ele tinha regalia e que ele auxiliava e ajudava o carcereiro. Porque pensa comigo, olha só que loucura. Para mim, a maior tortura do ser humano é ficar o dia inteiro sem fazer nada. Meu Deus do céu. Eu não sei como é para você, mas para mim é uma tortura ficar sem fazer nada o dia todo. Agora tu imagina tu ficar anos dessa forma, sabe? Tem na anatomia a gente descobre que se eu ficar muito tempo sem mexer um membro, ele atrofia. Então é por isso que eu acredito que José ele não perdeu tempo. Ele começou, mesmo dentro do presídio, mesmo dentro da cadeia, ele começou a exercer as suas funções, a continuar desenvolvendo as suas habilidades, a ponto de se tornar amigo do carcereiro e exercer a função do carcereiro. E foi essas ações, essas circunstâncias que tiraram José da casa do Potifar, do presídio, para governador, para um líder em tempo de crise.
todas essas circunstâncias, tudo que ele viveu foi uma preparação para colocar ele no trono. E por que eu estou te contando essa história? Para que você possa entender que todas as circunstâncias que você viveu, as experiências, os lugares que você passou, os trabalhos que você teve, tudo isso pode ter sido uma preparação de Deus para que você viesse a exercer a missão que Ele estabeleceu para você. É tão louco isso que, se você recordar, na última aula, eu comentei muito sobre algumas coisas que eu vivi. Por exemplo, eu era carnavalesco de escola de samba. Então ali colocava as fantasias, desenhava as fantasias, montava os carros alegóricos, fazia um monte de coisa. E eu sempre fui envolvido com artes, desde muito pequeno. Aliás, foi as artes que me resgataram várias e várias vezes. Foi um instrumento dos céus para me impedir de fazer inúmeras besteiras. E hoje, no reino dos céus, o que eu mais faço é usar as artes para pregar o evangelho. E através das artes a gente consegue entrar em diversos lugares para pregar o evangelho. Assim como outras profissões, outras habilidades, outros talentos que eu desenvolvi ao longo da minha juventude. Bem, eu não estou tão bem assim, né? Mas tudo bem, olha só que loucura. Trabalhei em metalúrgica, fábrica de calçado, minha carteira profissional ultimamente, né, a última vez que foi assinada foi como pedreiro, sem contar outros bicos, né, a gente chama de bico, aqueles trabalhos assim temporários, em restaurante, em pizzaria, enfim, foram em diversos lugares. E tudo isso me ajudou e tem me ajudado a viver a minha missão. Para vocês terem ideia, o ano passado a gente fez uma escola de missões em Laguna, Santa Catarina, onde acontece um dos maiores carnavais do sul de Santa Catarina. E o mais doido é que, durante o período que a gente estava lá, eu e a Bruna, a gente começou a trabalhar num hotel para levantar recursos para as nossas despesas na missão. E foi tão doido que muito das habilidades que a gente tinha lá atrás nos ajudou a conseguir esse trabalho. E melhor, boa parte dos hóspedes eram argentinos. E ali a gente conseguiu treinar o nosso espanhol, sendo que nós nem sabíamos que o Senhor já estava nos preparando para, no mês de junho, estar na Argentina, numa escola de missões, pregando o evangelho em espanhol. Sem contar que a gente também conseguiu instruir, discipular, ministrar com vários funcionários que já conheciam a palavra do Senhor, mas estavam afastados. E a parte mais top é que a gente, além de conseguir tudo isso, tá? O Senhor, ele tocou no coração da dona do estabelecimento, que era uma rede de hotéis, que também nos permitiu e nos deu acesso para trabalhar em qualquer um dos hotéis da rede deles. Mas a gente precisava de colchões para a escola. E a dona dessa rede de hotéis, ela cedeu todos os colchões, nos emprestou vários utensílios que a gente usou durante a escola. Tudo isso por quê? Porque lá atrás eu fui treinado, preparado e desenvolvi algumas habilidades trabalhando em pizzaria, em restaurante, em metalúrgica, enfim, em vários lugares. É por isso que eu creio que tudo que você passou, inúmeras circunstâncias, trabalhos, pessoas que você conheceu, situações em diversos lugares, foi uma preparação do Senhor para que você venha exercer a missão que Ele estabeleceu para ti. Então, para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de pedir para você colocar aqui nos comentários quais foram as melhores experiências que você viveu. Né? No sentido de que, quais são as habilidades que você desenvolveu ou está desenvolvendo nesses dias? O que você aprendeu? Por onde você passou? Quais foram as circunstâncias que mais chamaram a tua atenção ao longo da tua história? Entendeu? Seja num trabalho, seja na vida pessoal, seja... Enfim, conta pra gente aí. José foi vendido, foi trabalhar na casa de Potifar como escravo, depois foi preso e aí então foi pro palácio. Eu tenho certeza que você tem inúmeras histórias para contar. Se eu abrir a minha caixa de Pandora, meu amigo, é muita coisa. É muita coisa, muitas experiências, muitas histórias,
muitos momentos desafiadores, frustrantes, mas em todos esses momentos, o Senhor me permitiu ser curado, ser tratado, e hoje eu consigo usar essas experiências, esses momentos para instruir, ensinar, compartilhar e também cooperar com pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Então, meus amigos, vamos finalizar esse bate-papo, que eu já falei muito. Se você quiser, assiste de novo, tá? Para que você pegue cada trechinho. Não esquece também de curtir, comentar e compartilhar, ok? E como você já sabe, a gente não pode finalizar essa aula sem o desafio. E o desafio da missão, o desafio dessa semana é esse. Faça uma lista das situações que você viveu, das experiências que você tem, dos dons, dos talentos, das habilidades. Faça essa lista e depois manda uma mensagem pra gente, que nós queremos te ajudar a entender de que forma você pode usar isso em prol do reino. É nossa família. Nos vemos na próxima aula. E não se esqueça, metanoia, mentes que pensam, transforma história. Valeu, até a próxima!